Escute a palavra de Deus com o pastor Heraldo Gueiros. Lucas capítulo 17, a partir do verso 11. Acompanhe essa leitura comigo, diz assim a palavra do Senhor. A caminho de Jerusalém, Jesus passou pela divisa que há entre Samaria e Galileia. E ao entrar num povoado no caminho, 10 leprosos dirigiram-se a ele quando ouviram falar dele. Ficaram a certa distância, gritaram em alta voz: Jesus, mestre, tem piedade de nós. Ao vê-los de longe, Jesus lhes disse: vão mostrar-se aos sacerdotes para serem curados. E enquanto eles iam no caminho, foram purificados. Verso 15. Um deles, quando viu que estava curado, voltou imediatamente, louvando a Deus em voz alta. Eu imagino a alegria do cidadão. Verso 16. E prostrou-se aos pés de Jesus e lhe agradeceu grandemente. E ele era samaritano. Jesus então perguntou: não foram purificados todos os 10? Onde estão os outros 9? Não se achou nenhum que com gratidão voltasse e desse louvor a Deus, a não ser esse estrangeiro? Verso 19, Jesus então conclui dizendo: filho, levante-se, vá em paz, a tua fé te salvou. Amados irmãos, nós estamos diante de um texto muito inusitado. Sabe aqueles textos assim, maestro Jadson, que não podia faltar na Bíblia? Parece simples, mas ele é profundo demais. Às vezes a lição não é somente o que você lê, mas o que está nas entrelinhas. Esse texto foi preparado pelo Espírito Santo. Eu queria que você abrisse o seu coração para você entender a ministração dele. O texto está dizendo, irmãos, que Jesus está a caminho de Jerusalém. E ele já tinha passado a divisa de Samaria e da Galileia. Ora, entre Samaria e Galileia até Jerusalém são cerca de 70 quilômetros. Deixa eu tentar situar você. É como daqui a Carpina. Isso porque Lagoa do Carro não tem a nossa congregação, é 80 quilômetros, é mais 10 quilômetros. Daqui para Carpina, ora, daqui para Carpina, quem já foi até Lagoa do Carro, principalmente agora, depois de ter feito a duplicação da BR, antes era mais deserta, agora é cheio de empresas e condomínios e residenciais e tal. Gente, daqui até Carpina, o que não falta é povoado, rua, entrada de cidades, de bairros que foram surgindo. É impossível você enumerar daqui para Carpina a quantidade de entradas e povoados, cidades e bairros que tem. A Bíblia diz então que Jesus escolheu um caminho dentro dessa extensão de 70 quilômetros e ele entrou numa certa aldeia que nós não sabemos o nome. Pense no palheiro e a agulha, achar essa agulha. Qual foi a cidade que Jesus daqui para Carpina entrou? A gente não sabe o nome. Mas olha o que é lindo nesse texto. É que próximo dessa aldeia que Jesus escolheu entrar, no caminho, a única do caminho que ele escolheu entrar, havia 10 leprosos. E o texto diz que esses 10 leprosos, não me pergunte como, não sei se foi por e-mail, por SMS, não sei se foi pelo Instagram de Jesus Nazareno Oficial, dizendo que ele ia passar por aquela rota, eu não sei. Mas eles ouviram falar de Jesus. Ora, Jesus está pegando um caminho cheio de vielas, mas aqueles 10 leprosos ouviram falar de Jesus. E tem mais, ouviram que Jesus estava perto da aldeia deles. Ora, se eles são leprosos, eles não moravam na aldeia, porque a lei de Moisés proibia que alguém leproso morasse junto com outras pessoas. Quando alguém contraía lepra, que não tinha cura, até 20 anos atrás, há 20, 25 anos, doutor, me ajude, no máximo 30 anos, a hanseníase não tinha cura, só tinha tratamento para atenuar o sofrimento, as dores, mas o cabra ia morrendo, sendo devorado por aquela
desgraça daquela enfermidade. Fui muitas vezes, quando mais jovem, fazendo evangelismo e visita lá no Hospital da Miroeira. Terrível aquela visão que a gente tinha na época, isso há 30 anos atrás. Portanto, amados irmãos, esses leprosos não moravam na aldeia, eles tinham que morar de forma isolada. Haviam às vezes cidades, cavernas, localidades para que esses pobres, moribundos, leprosos se juntassem e ficassem lá até morrer. Dali eles não podiam sair, porque a lei de Moisés dizia que se eles cruzassem o caminho de alguém impuro, eles tinham que gritar, impuro, para que a pessoa de longe já desviasse o caminho. Porque se eles são pegos entrando em lugares que não deveriam estar, a lei de Moisés diz que eles poderiam ser apedrejados até a morte. Então, eles não estão na aldeia, mas chega a informação de quem é Jesus, o que Jesus é capaz de fazer, e ainda mais que Jesus está na aldeia, que muito provavelmente poderia ser a aldeia deles, mas próxima de onde eles estavam. Eles são surpreendidos com essa notícia. Quem podia imaginar que Jesus, esse homem que se tanto fala que a fama se espalha, estaria naquele lugar, no meio do nada, 70 quilômetros, foi bater na aldeia deles. Eu aprendo algumas coisas muito interessantes nesse texto. E eu queria reforçar esse aprendizado, essa verdade no seu coração. E a verdade é que quando Deus deseja agir em nossas vidas, Ele mesmo vem ao nosso encontro. Você não faz nada para procurar Deus. A tendência natural minha e sua é se afastar de Deus, porque a gente quer ter liberdade, independência, a gente quer ditar a nossa vida, a gente não quer abrir mão dos nossos prazeres, das nossas escolhas. Jesus é sempre uma recorrência, quando a gente precisa, mas se a gente puder viver, a gente vive bem sem Ele. Mas quando Ele quer agir, quando Ele deseja alcançar as nossas vidas, Ele mesmo vem ao nosso encontro. Porque fazer chegar aos ouvidos desses leprosos a informação de quem é Jesus, fazer chegar a segunda informação, Jesus está aqui pertinho. Jesus escolheu exatamente aquela cidade, meus amados irmãos. Só que a gente precisa entender, irmãos, a maneira de Deus agir. Aprenda isso nessa noite. Jesus não foi até os 10 leprosos, e poderia ter ido, porque ele foi até o tanque de Betesda por causa do paralítico de 38 anos, só curou ele e saiu. Jesus foi até Naim por causa da viúva, ressuscitou o filho dela e saiu. Ele poderia ter ido até os 10 leprosos, mas ele não foi até os 10 leprosos. Ele entrou numa aldeia perto dos leprosos. Ele permitiu que a informação chegasse aos leprosos. Ele chegou pertinho deles. Deus faz a sua parte. Deus sempre está nos dando sinais muito claros para o bom entendedor do amor dele, do cuidado dele, do projeto dele, de como ele quer a gente perto dele. A gente recebe esses sinais, essas informações, elas chegam. A porta é constantemente batida, mas ele não faz tudo. Ele também espera, irmãos, que façamos a nossa parte. Em alguns momentos, Jesus foi até aquele que precisava, mas em outros momentos, para que existisse esse exemplo para a gente vai perceber que Jesus chegou pertinho. A informação chegou lá, mas Jesus ficou esperando que eles fizessem a parte deles. E qual foi a parte dos leprosos? Nós podemos resumir, amados irmãos, a parte dos leprosos, a ação dos leprosos, em 3 atitudes que são um reflexo da fé. Certamente que tudo que esses leprosos fizeram por meio da fé, motivados pela fé, desafiados pela fé. Sem fé é impossível agradar a Deus, sem fé é impossível ver a Deus, sem fé é impossível viver um milagre de Deus. Sem dúvida. Mas há atitudes que comprovam, que qualificam, que demonstram, que visualizam, que materializam a nossa fé.
Nós cantamos hoje cânticos extraordinários, emocionantes, de arrepiar tudo. Mas na hora H, às vezes a gente não tem essa confiança toda. Às vezes a gente canta com muita facilidade, mas semana passada, há um mês atrás, a gente passou por uma prova do que a gente cantou e a gente não agiu dessa forma. A gente quase despenca, a gente quase se surta, a gente toma decisões que a gente depois diz assim, como é que eu fiz isso? E vão conviver com o constrangimento o resto da vida, de momentos de fraqueza, que a gente não agiu como a gente canta. A fé, ela precisa ser materializada, ela é concreta. E a fé desses paralíticos teve 3 atitudes que eu e você precisamos ter. E a primeira atitude que eles tiveram, movidos pela sua fé, foi a atitude de coragem. Qual foi a atitude? Qual é a atitude? Quem tem fé tem? E quem não tem coragem? Eles decidiram ir ao encontro de Jesus. E essa decisão podia ser uma decisão para a morte. Porque se eles no caminho são pegos por alguém e que vê que eles estão fora da região deles, pedrada na cabeça, morria já ali mesmo. Nem chegava. Ao sair de lá, quem garante que eles ainda vão encontrar Jesus lá? Possibilidade. Ao chegar lá, quem garante que Jesus vai atendê-lo? De repente Jesus se afasta deles. De repente a multidão não deixa eles chegarem perto de Jesus. Quem garante? Qual a garantia que eles tinham que seriam curados? Nenhuma. Mas a fé que eles tinham lhes deu coragem. Porque para ter coragem não precisa ter certeza, precisa ter fé. Porque para ter coragem não precisa ter garantias, precisa ter fé. Se você esperar que alguém lhe garanta alguma coisa, isso não é coragem. Eles tiveram coragem. É a coragem, irmãos, que anula o medo. É a coragem que diminui, que neutraliza o pessimismo. É a coragem que desfaz o negativismo. Pessoas que ficam, eu acho que vai dar errado, não vai dar certo, eu não vou tentar e tal, é falta de coragem, é uma fé vacilante. Tem muita gente que ainda, provavelmente, não viu o milagre de Deus na sua vida, porque a sua fé ainda não tem coragem de romper com certas coisas, de fazer escolhas certas, de ter atitude, de mudar de vida, de correr para Deus. Coragem. A coragem, irmãos, é essencial, porque ela é um lado visível da nossa fé. A fé alimenta, fortalece a nossa coragem. Mas, coragem não é tudo. Coragem é importante, mas não é tudo. Jesus não os curou instantaneamente. Incrível isso. A mulher do fluxo de sangue nem pediu. Ela diz assim, se eu simplesmente tocar nas vestes, serei curado. Tocou e foi curada. O centurião cruza com Jesus assim, meu servo está doente. A gente viu ele aqui na peça. Lindo demais. Meu servo está doente. Eu vou lá, não precisa. Uma palavra. Eu sei o que é autoridade, eu digo para os meus soldados, uma palavra. Jesus diz, show de bola esse cara. Vai. E o servo é curado imediatamente. Tantas pessoas que foram curadas imediatamente. Aí Jesus não curou esses leprosos. Os caras tiveram coragem de se arriscar, de sair de onde estavam, de ir publicamente, de encontrar Jesus. E quando chega, pense o que é para uns balde de água fria. Me esforcei tanto, me arrisquei tanto, cheguei lá, não me curou. Isso porque, amados irmãos, uma segunda atitude que materializa, que demonstra a nossa fé, também é exigida deles. E é a atitude de perseverança. Qual é a primeira atitude? Qual é a segunda? Perseverança. Quem tem fé precisa ter, e quem tem fé precisa ter perseverança.
Porque começar é bom, dar o primeiro passo é fácil. Começar a dizer, eu vou fazer e tal, joia. Passa uma semana, nada acontece. E aí? Como é que fica? Vai para 2 semanas? Vai para 3 semanas? Vai para 1 mês? Vai para 2 meses? E quando você tem que lutar contra uma prova, uma adversidade, por meses, por anos. Quando você tem que enfrentar uma enfermidade que o médico não pode lhe dar 100% de certeza. O médico só diz assim, vou dar o meu melhor, tenha fé. A medicina tem limites. Como é que fica a sua fé? Você teve coragem de começar um tratamento, mas agora você precisa ter fé para perseverar. O que é que Jesus faz com esses leprosos? Jesus mandou eles irem aos sacerdotes. Mas para pensar comigo, olha que coisa linda nesse texto. Não havia sacerdotes naquela aldeia. Aliás, não há sacerdotes em pequenas aldeias. Não há sacerdotes nem em pequenas cidades. Só há sacerdotes nas cidades maiores. Quando tem uma sinagoga, ou quando tem um templo. O que é que Jesus está dizendo para eles? Jesus está dizendo assim, procura uma cidade grande, que você vai encontrar um sacerdote. Não era nada perto. Jesus estava pedindo para que eles continuassem se arriscando, caminho agora a uma cidade maior. Eles vieram para uma aldeia encontrar Jesus. Já foi uma atitude de coragem. Mas Jesus não os cura, diz assim, não, vá para o sacerdote. Como diz na lei de Moisés, apresente lá a oferta de purificação. O milagre vai acontecer no caminho, ou seja, agora eles vão ter que se expor numa situação de maior perigo. Eles tinham que perseverar. A cura agora não dependeria somente da coragem, mas a cura deles também dependeria da perseverança em obedecer a palavra de Jesus que disse, vai e se mostre. Saia dessa zona de conforto. Tenha atitudes mais comprometidas, mais sacrificiais. Persevere. Se você quer ver o agir de Deus, você não pode desistir tão facilmente. Você não pode esperar que tudo seja fácil. Você não pode esperar que seja como você quer. Você não pode confiar na palavra das pessoas. Você não pode nem confiar nos médicos, nem nos remédios. Sua fé tem que ter a coragem e a perseverança de continuar esperando em Deus. Eles seriam curados no caminho, perseverando em obedecer a palavra de Jesus. A perseverança, irmãos, é de suma importância na vida do cristão. Suma importância. Mas como ela está escassa nos dias de hoje. Como a gente desiste, se desespera, se angustia, surta. Como a gente retrocede. Como a gente abre mão fácil dos ministérios. Se aborreceu, se estressou, achou ruim, muda de igreja. Deixa de ofertar, deixa de dizimar, sai do ministério. Fácil. 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 Justificativas você vai ter sempre. Por que você não veio, por que você saiu, por que você deixou de fazer. Mas justifica para Deus ou só justifica para você? A perseverança é a única coisa capaz de afastar a dúvida. A perseverança, irmãos, é aquilo que nos motiva a obedecer. A perseverança junto com a coragem é o que nos torna agradáveis diante de Deus. Mas a falta da perseverança nos reprova. Quanto maior a fé, maior a perseverança. Mas se está faltando perseverança, como é que está a sua fé? A perseverança, irmãos, não é um produto da vontade humana. Não é você que escolhe ser perseverante. É um agir de Deus, é uma capacitação de Deus. À medida que a sua fé se fortalece e você se torna íntimo com Deus, você entrega a sua vida para ser cuidada com Deus, a sua fé está forte, profunda, você vai ter perseverança.
Não queira ter perseverança, não queira ter coragem. Melhore sua fé, sua intimidade com Deus, sua vida espiritual, porque a coragem e a perseverança virão. A fé é materializada, ela é provada pela nossa atitude de coragem, pela nossa atitude de perseverança. Mas tem um elemento aqui fundamental que eu preciso dizer para você, que faz parte da nossa fé. A provação, a dor, o sacrifício, o choro, todo esse processo que eu e você passamos é para nos aproximar de Deus. É para descobrirmos um Deus que parece que a gente ainda não conhece. É para a gente se maravilhar de coisas que deveriam ser naturais. A gente se impressiona com coisas, a gente vibra com coisas que deveria ser uma realidade do dia a dia. Deus precisa, irmãos, nos tirar do conforto. Ele precisa, às vezes, tirar o nosso tapete, o piso que a gente está pisando, para a gente se sentir totalmente instável, desconfortável, não saber o que vai acontecer amanhã, para que a gente aprenda algumas coisas. E como a gente aprende. E como a gente sai mais próximo de Deus, como a gente sai mais robusto. Só sabe o que acontece? É que parece que quando a prova passa, o sacrifício passa, a dor passa, e a alegria vem, a resposta chega, a cura chega, a bênção chega, o emprego chega, a melhora salarial chega. Parece que quando a gente sai do desconforto, a coragem de novo diminui. E a perseverança, não sei nem para onde vai. É possível que a gente tenha que toda hora estar sendo chacoalhado por Deus. É possível que toda hora Deus tenha que nos colocar em zona de desconforto, nos desestabilizar, para que a gente de novo se quebrante, busque a Ele, tenha coragem, porque ter coragem e perseverança no momento de sofrimento é fácil. A dor nos leva a ter coragem e perseverança. Você quer se livrar daquilo? Eu creio em Deus. E, rapaz, é um negócio impressionante. Você vem para a igreja e canta, é quase batizado e vendo o terceiro céu, vendo o anjo. É uma coisa maravilhosa nisso. Mas deveria continuar depois da prova, deveria continuar depois do sacrifício, deveria continuar. Por isso que a fé também é acompanhada de uma terceira atitude que esses leprosos tiveram. E essa atitude, ela está revelada assim. Um deles, quando viu que estava curado, verso 15, voltou louvando a Deus em alta voz, prostrou-se aos pés de Jesus e lhe agradeceu. Veio cantando feito doido na rua, louvando em alta voz. O povo disse, que é isso? Esse cabra tá... Essa alegria toda, achou dinheiro, acertou na Mega Sena, o que é isso? Imagine alguém totalmente feliz andando na rua. Assim feito Alice Cassimiro, varrendo na frente da casa, cantando. Abrindo o portão, andando, passando o cachorro, cantando. Eu disse, meu Deus do céu, toda hora que está cantando, eu não vi ela ainda levando uma topada cantando, mas eu acho que ela canta também. Conhecendo Alice, se for topada, ela canta também, porque toda hora eu estou vendo ela cantando, lavando roupa. Estou aqui na igreja, ela lavando roupa, cantando. Meu Deus, imagine esse leproso, ex-leproso, voltando feliz da vida, louvando a Deus. Voltou até Jesus. A atitude que a fé precisa ter, a terceira, é gratidão. Coragem, perseverança e gratidão. A coragem e a perseverança são fundamentais durante a prova, o processo, a dificuldade. Mas passado a prova, o que vai nos manter ainda vivos, o que vai nos manter ainda com paixão, o que vai nos manter ainda dando o nosso melhor para Deus, apaixonados por Jesus, é a gratidão. Porque a gratidão é o que não nos deixa esquecer o que Deus fez e continuará fazendo. É a gratidão que nos faz lembrar todos os dias que nós fomos salvos, libertos, curados, mas não merecíamos. Porque muita gente não teve a mesma sorte que a gente. É a gratidão que faz a gente entender que não são as nossas forças, nossas habilidades, não é a conta bancária, não é as influências, não é. É a mão de Deus, a mão graciosa de Deus. Gratidão.
Mas olha o destaque que Jesus fez. Jesus faz uma pergunta aqui, no verso 17. Mas entenda que essa pergunta não é para ele, não. Não é para o samaritano, não. Jesus está questionando para ele. Cadê os outros 9? Não, ele não tem culpa disso, não. Jesus está perguntando para ele, não. A pergunta retórica, parece que Jesus, ao olhar prostrado, louvando e agradecendo, Jesus olha para os seus discípulos e diz assim: não foram 10? Eu lembro que foram 10. Vocês contaram 10? Pedro, foi 10? Mateus, tu é bom de matemática, não foi 10? 10. Cadê os outros? A pergunta não foi para ele. Ele estava fazendo a parte dele. A pergunta foi: cadê a gratidão? Cadê essa fé pós-sofrimento? Cadê essa fé depois do milagre? Cadê essa fé quando Deus vem ao nosso socorro e responde às nossas orações e nos abençoa, e nos ajuda, e nos fortalece? Quando a prova, cadê a gratidão? De 10, só vem 1? Meu Deus, será que isso é matemática? É percentual, presbítero Valdo? Será que isso é 10% dos crentes? Eu não quero nem entrar nessa vertente. Eu só quero imaginar que se de 9 não vem, só vem 1, é porque a maioria de nós esquecemos o que Deus faz. Voltamos ao mesmo estado de letargia, de acomodação, de negligência, de uma fé fria que não nos move, que não nos apaixona, que qualquer coisa nos deixa em casa, que qualquer coisa faz a gente parar de contribuir, de investir, que qualquer coisa nos aborrece, nos deixa sentado no banco e a gente fica só assistindo para ver, quero ver até onde vai. Às vezes a gente fica torcendo para dar errado. Misericórdia. Aonde está, irmãos, a gratidão? Somente um voltou para agradecer. E somente um voltou para agradecer, e Jesus faz esse destaque. Porque somente quem volta para agradecer vai ouvir o que esse homem ouve. Os 9 foram curados. E eu não acho que porque eles não voltaram, eles foram castigados. Eu não acho isso. Esse não é o perfil do nosso Jesus. Mas os 10 poderiam ter ouvido o que só um ouviu. E sabe o que foi que um ouviu? Verso 19. Levante-se, meu filho. Vá em paz. A tua fé te salvou. E no grego, a intensidade do que Jesus está dizendo para aquele único que voltou para agradecer, filho, é o seguinte: um dia tu vai morrer, mas disso nunca mais. De lepra, mas não. Os outros não ouviram isso. Mas o que Jesus está dizendo é: nunca mais tenha medo. Porque aquilo que Jesus faz, ninguém desfaz. E quando Ele faz, é de uma vez. É para sempre. Filho, vá em paz. Nunca mais fique preocupado. Nunca mais passe pela sua cabeça que você correrá o risco de viver essa desgraça de novo. Lepra, nunca mais. E os outros 9 não ouviram isso. A gente não sabe o fim deles, mas eles não receberam uma promessa de que aquele problema não seria resolvido. Porque a bênção completa só vem na vida daquele que tem atitude de gratidão. Escute, a bênção completa, o agir completo de Deus, a boa obra que Ele começa e termina, acontece somente quando a nossa fé também tem a atitude de gratidão. E talvez isso explique alguém que se questiona dizendo assim: por que eu estou passando por isso de novo? Por que eu pedi tanto para Deus me livrar? Deus me livrou e eu de novo. Por que será? Atitude. A fé nos move a ter 3 atitudes que esses leprosos tiveram. Qual é a primeira? Escute isso. Não se esqueça disso. Porque ainda hoje ou amanhã você vai precisar se lembrar que a gente não retrocede. A gente não olha para trás, a gente continua olhando para frente com a mão no arado. O justo não retrocede. Ele persevera. Quanto mais problema vier, ele dá sempre o primeiro passo. Segunda atitude?
Pode ser que a coisa não melhore, pode ser que a coisa se arraste, pode ser que o inimigo ainda trabalhe, pode ser que pessoas venham nos trazer desmotivação, nos desencorajar, nos desiludir. Pode ser que a gente não tenha nenhum exemplo bom, motivador para ver. Pode ser que só cruze no nosso caminho gente com exemplo errado para dar, mau testemunho. Pode ser pastor, pode ser presbítero, pode ser diácono, pode ser quem for. Você não vai olhar para a pessoa, você vai olhar para Jesus. Você vai perseverar. Mas não se esqueça que para que o problema não volte, para que a bênção seja completa, gratidão. A gratidão que vai fazer você continuar sendo um crente feliz, fiel, obediente, disposto, voluntário, evangelista, para que mais pessoas saibam sobre isso. Gratidão a Deus.